A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, eu sou o evangelista Osiel Souza e eu quero nesta hora compartilhar com você um texto da palavra de Deus em rápidas palavras. Quero falar acerca do Paracletos. Estive ontem recebendo a oportunidade de trazer a palavra de Deus e o Senhor Jesus me deu essa mensagem. A vez do Paracletos. Paracletos é um substantivo grego que significa advogado. Aqui o texto de João, capítulo 14, de verso 16, diz: Eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está falando da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui mais na frente, João 16:7, ele diz: Todavia digo-vos, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ou seja, a vez do Consolador, que é o Espírito Santo, o Consolador aqui é o Paracleto. Paracleto, advogado. Logo Jesus está dizendo: eu vou, mas vou rogar ao Pai que envie outro, alos paracletos, outros da mesma substância minha, outro da mesma espécie, ou seja, outro do mesmo nível meu. Se eu curo, ele cura, se eu batizo, ele batiza, o que eu faço, ele faz. Eu não sou maior do que ele, e nem ele é maior do que eu. É aqui onde nós entendemos que o Espírito Santo de Deus não é menos e não é mais do que Jesus ou Deus Pai. A Trindade são três pessoas distintas, unificadas em um Deus. Então nós observamos aqui que a vez de Jesus na terra já estava projetado por Deus quando ele diz: Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Ou seja, já estava programado, predestinado, a vez do Paracleto assumir a regência da igreja. Veja mais embaixo o que diz o texto: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui está falando do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 19, ele diz assim: não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não pode ser apagado. Por quê? Porque o mesmo apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:16, onde ele diz que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Ele diz: não sabeis vós que são casas de Deus, que são templos e moradas do Espírito Santo? Então o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado com a igreja, na edificação da igreja, na ascensão da igreja. E para que a igreja viesse ter uma ascensão progressiva e de forma positiva, a igreja precisa e necessita conservar a presença do Espírito Santo, porque é uma questão de sobrevivência, pois é o Espírito Santo de Deus que ativa, é o Espírito Santo de Deus que faz a igreja ascender, que faz a igreja transcender em forma transcendental, ou seja, sair de uma dimensão literal, de uma dimensão cósmica, humana, e entrar na dimensão metafísica, a dimensão de Deus. E isso através da oração, do clamor, da vontade, da perseverança em buscar a presença de Deus. E aqui quando Paulo também escreve
aos irmãos de Éfeso, né, ele dá um conselho para esta igreja, assim como ele aconselhou como mandamento, não como sugestão, mas como mandamento. Ele aconselhou também aos irmãos de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo está dando aqui um mandamento. Aqui é uma questão de sobrevivência, de você não entristecer, né? Lupeo, entristecer, afligir, uma palavra grega que significa afligir, para o dia da redenção. Redenção, apolitros, é uma palavra grega, um substantivo grego, que significa libertação, deixar livre. Então, o Espírito Santo de Deus é o agente que nos liberta deste mundo, que nos tira da macro